Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Eu ia falar aqui sobre o vídeo que eu acabei falando sobre a rodada e muita gente não entendeu quando eu disse que eu considerei a rodada péssima para o Corinthians. É claro, né, gente? Porque é óbvio que a rodada ela pode ser maravilhosa se o Corinthians vencer o seu jogo. O Corinthians só depende dele. Sim, mas vamos lá, né? Vamos analisar isso depois do acontecido. Antes do Corinthians entrar em campo num jogo fora de casa contra um inimigo direto, a rodada não foi boa. Especialmente por conta das vitórias de Vitória e Atlético Paranaense. Ok, o Bragantino perdeu, é mais um que se soma ali. Ok, o Vitória ganha do próprio Fluminense, que segue no bolo. Tem muita gente ali, o Criciúma mesmo não conseguiu ganhar do São Paulo, sofreu empate nos minutos finais e tá no bolo ali também, como tá o Grêmio, como tá até o Vasco, eu acho. Tem uma infinidade de gente, mas o Corinthians tem 32 pontos, gente. Se o Corinthians não vencer o seu jogo, a rodada terá sido péssima exatamente por conta disso. Porque algumas equipes estão se recuperando e o Corinthians não terá se recuperado. Mas, contando com uma vitória, que é essencial, que é necessária, que precisa acontecer, aí lindo, aí lindo. A verdade é que o Corinthians só depende dele. E para muitos isso é um problema. Porque o Corinthians tem deixado escapar vitórias que estavam nas mãos, inclusive em jogos dentro de casa, e precisa buscar esses pontos fora. Porque aí, se ganha do Cuiabá, emenda 2 vitórias, Atlético Paranaense e Cuiabá. Chega a 35 pontos, 35 ainda, chega a sua 8ª vitória, o Corinthians tem 7. O Vitória, por exemplo, que chegou aos 35 pontos, o Corinthians não consegue bater com o Vitória, por quê? Porque o Corinthians tem 7 vitórias e o Vitória tem 10 vitórias. Então o Corinthians vai a 8 vitórias, né? Chega a 35, 8 vitórias e nem encosta no número de vitórias do Vitória. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos para realizar, que está ali. Mas o Corinthians, se vencer, passa todo mundo. Passa 3 numa tacada só, gente. O Corinthians passa 3 adversários. Deixa eu botar aqui direitinho a tabela, que eu achei que eu estava na tabela da Série A aqui, mas eu não estou. O Corinthians passa 3 adversários, o Juventude, que entrou na zona com 34, o Bragantino, que perdeu, tem 34, e o Atlético Paranaense, que também tem 34, mas tem um jogo a menos. E aí cola no Vitória, mas fica em 15º. Mesmo assim, ele vai ficar 1 ponto da zona. Se o Corinthians ganhar, ele passa 3 adversários, ele sai da zona, mas ele vai ficar 1 ponto da zona. Mas é um começo. É um começo, porque depois tem o Palmeiras em casa, a gente não sabe o que vai acontecer, mas depois tem jogos em casa em que eu considero, de novo, né, naquele termo, na tabela possível do Corinthians, é Bahia, é Cruzeiro, é Vasco, em casa. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Mas antes de tudo, até pelos pontos perdidos dentro de casa e pela situação que está posta no campeonato, vai ter que buscar alguns pontos fora. E desses jogos fora, o Cuiabá é bem possível. O Cuiabá está abaixo do Corinthians. Está brigando para não cair, tem uma guerra de bastidores aí com relação à dívida do Ranieri, com declarações do presidente. Cara, isso aí é o que menos interessa. Tem desfalques, que eu já vou falar, tem que ganhar. Porque aí, se ganhar, a rodada foi linda. Todo mundo embolou e o Corinthians saiu. Se não ganhar, se afunda cada vez mais, porque aí ele já está em 18º. E se ele somar 1 ponto, ele segue em 18º. E tem gente com jogo a menos, e todo mundo tem mais vitórias, então não vai resolver muito bem. Então, assim, o Corinthians vai ter que fazer o jogo da vida contra o Cuiabá no Mato Grosso, e tem alguns desfalques importantes, especialmente 2 titulares. José Martínez, com todas as dúvidas que possam ser geradas em torno do nome dele, ele é titular do Ramon, e Yuri Alberto, esse sim, o artilheiro da temporada, que cresceu muito com a entrada do Memphis e que está fazendo um bom ataque com o holandês, né? Tem outros desfalques já conhecidos, né, como o do volante Rian, por exemplo, que poderia ser uma alternativa ao próprio Martínez, que está machucado, já provavelmente não joga mais esse ano, o Héctor Hernandes também, que se ausentou aí por uma lesão no joelho e tudo mais, então abre espaço para outros jogadores e também para uma formação que a gente está tentando entender. Tem o jogo da quinta-feira contra o Racing, mas vamos lá, né? O Ramon precisa entender que a prioridade dele, e acho que ele pensa dessa maneira, é esse jogo contra o Cuiabá. Então, tem algumas informações de alguns testes que ele teria feito com um sistema novamente com 3 atacantes. O time tem a necessidade da vitória, está jogando contra uma equipe mais frágil e aí pode ser que ele acaba caindo nesse erro. Por que eu digo nesse erro? Porque nunca deu certo. Às vezes em que o Ramon montou uma equipe mais coesa, equilibrada, consistente, foi com 3 meio-campistas, um meio-armador e 2 atacantes na frente.
Foi dessa maneira, ou com 3 zagueiros, ou quando ele fez linha de 3, que ele não tem mais feito, e eu entendo isso, porque ele ganhou mais peças do meio pra frente, você não precisa ser tão cauteloso assim. Agora, com 3 jogadores ali, especialmente quando você tem meio-campistas que marcam e sabem jogar, você precisa apostar mais nisso. Agora, 3 atacantes, normalmente você expõe o teu meio-campo. Não é o caso, não deve ser o caso contra o Cuiabá em termos de uma supremacia do adversário se isso acontecer. De qualquer maneira, eu acho arriscado porque, repito, não tem dado certo. Até porque, sem o Yuri Alberto, você vai colocar o Memphis, o Thales Magno e o Romero. O Romero está numa fase ruim. Então eu deixaria o Romero esperando um pouco mais. Ele daqui a pouco é um talismã, ele pode entrar, fazer um gol e tudo mais. Hoje eu faria um ataque com Thales e Memphis Depay. Fiel corintiana, mais uma decisão pro nosso Coringão, hein? O meu palpite pra esse jogão aí é 2-1 Corinthians fora o baile. Olhe lá, viu? Deixa a sua opinião nos comentários. Deixa aí o teu palpite, também quero saber, beleza? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Vamos, Corinthians!